Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Centro de Controle Aéreo do Brasil registraram a presença de 21 objetos, para os quais não tinha explicação, sobrevoando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares. Imediatamente, o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento, que durou 4 horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica. Para isso, teria que existir uma aeronave fazendo esta interferência nos nossos radares, tanto das aeronaves quanto dos radares de defesa aérea. Essa seria uma possível explicação. Agora, eu volto a dizer, pessoas viram luzes. Aí eu não tenho explicação para isso. No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa contando o que tinha acontecido. Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos. E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Extraoficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho uma posição muito crítica sobre isso, porque, na verdade, não existia nada a esconder. Era uma coisa difícil de ser escondido, porque pilotos estavam falando nas frequências da rádio, que estavam vendo coisas. Então, isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi alguma aeronave que está voando? Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, o Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam informação, pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversávamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores.
Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. O desenvolvimento da tecnologia militar ocorreu no mais absoluto segredo, igual a muitas das investigações oficiais sobre os fenômenos OVNI. Qual é a relação entre ambos? Os primeiros que falaram da presença de objetos voadores não identificados nos espaços aéreos foram os pilotos que combatiam na Segunda Guerra Mundial. Até o ano de 54, só a Inglaterra tinha reportado 10 mil avistamentos de UFOs. A menos que um OVNI apareça no sul da Califórnia. Que seja lá e que todo mundo veja, fotografe e o presidente tenha que dizer: certo, fomos visitados. Mas até isso acontecer, eles farão de tudo para encobrir. Como estão fazendo até hoje? Há uma boa razão e certamente não queremos revelar os segredos da defesa nacional. Com certeza há boas razões baseadas em fatos para não revelarem os segredos. Decididos a conhecer a verdade e baseando-se no testemunho de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram uma campanha para ter acesso à informação oficial. Esse é um fenômeno legítimo e passível de uma investigação apropriada por parte da comunidade ufológica civil e também com participação militar. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública. E a estratégia era: vamos selecionar, escolher 3 casos da ufologia brasileira que sejam suficientemente contundentes e que tenham informação comprovada da participação do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica em algum processo. Porque nós temos informações e documentos, já vazados em outras circunstâncias, que comprovam o envolvimento militar nessas 3 ocorrências. E as nossas ideias iniciais era pedir, inicialmente, a liberação dos documentos oficiais da Noite Oficial dos UFOs, da Operação Prato, e depois nós também colocamos dentro dessa campanha o caso Varginha. Eu recebi no meu escritório uma ligação de um porta-voz da Aeronáutica convidando o grupo que estava por trás dessa campanha, que era a Comissão Brasileira de Ufólogos, para ir a Brasília para ver os documentos que nós então solicitávamos. Nós então pudemos ver uma quantidade vasta de documentos. Eram várias pilhas, eram milhares de páginas e muitas fotografias que nos foram mostradas pelos militares. E lá nós tivemos em mãos alguns desses documentos que nós solicitávamos. Porém, não nos deixaram fazer cópia de nada, anotar nada, nem fazer fotografia de nada. Nós pudemos entrar ali exclusivamente com a roupa do corpo e sair dessa maneira. Eles disseram que só possuíam aquilo. Nós sabíamos que havia mais. Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material, mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Somadas todas as liberações, nós chegamos a ter 4.500 páginas de documentos que antes eram secretos, liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha, ao longo de 60 anos, produzido 4.500 páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010, a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro do ar Junichi Saito, assinou uma resolução em que se determina ali que todas as informações relativas à observação de objetos voadores não identificados que sejam recebidos pela Aeronáutica fossem enviadas ao CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali, classificadas, catalogadas, esse material fosse enviado imediatamente para o Arquivo Nacional para escrutínio público. A campanha UFOS Liberdade da Informação Já comprovou que os órgãos oficiais investigavam as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem toda a informação era revelada, aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo.